A palavra da vida vem de Neemias capítulo 4, versículo 11 a 14. Amém. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Eu pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Esta é a palavra da vida. Amém. Vamos voltar mais um pouco nesta tabela. O templo de Zorobabel. O templo de Zorobabel foi reconstruído em 516 a.C. e o muro de Jerusalém foi terminado em 444 a.C. E temos um intervalo de 72 anos no meio. A construção do muro e que é a reparação do muro levou 52 dias. No estudo passado aprendemos acerca da perturbação exterior da construção do muro. As pessoas fora da comunidade de Israel perturbaram, tentaram impedir aos israelitas e atacaram-os para disparar de construir o muro. E havia as pessoas que estavam na dianteira destes inimigos: o Sanbalat, o Oronita, o Tobias, o Amonita, o Geshem, o Arábio. E se lembram destes nomes, certo? Hoje vamos aprender acerca da perturbação a partir das pessoas dentro da comunidade. As pessoas dentro da comunidade chamamos-lhes de perturbação interior. Os de número 1 são os nobres de Tecoa. Se olhar para Neemias capítulo 3, versículo 5, diz: e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Como podes notar, trata-se de dois grupos de pessoas. Primeiro são os tecoitas, a comunidade de Tecoa. Eles vieram e ajuntaram-se na construção, mas havia um outro grupo chamado de nobres de Tecoa. Estes nobres não apoiaram a construção daquilo que são os muros. E os termos hebraicos para não apoiaram ou não meteram o seu pescoço é Abis Zavaram. Abis Zavaram significa não meteram o seu pescoço. Isso significa que no campo de trabalho pessoas estavam a carregar o material nos seus ombros para que houvesse a reparação do muro. Tijolos e ferros deveriam ser carregados de algum lugar para outro lugar. Estes nobres negaram-se a carregar o material de construção. De uma forma literal, negaram-se a trabalhar. Talvez diziam: nós
podemos alugar as pessoas para trabalhar. Vocês, pessoas de baixo nível, façam trabalho. Nós somos os nobres, somos pessoas de alta classe. E este trabalho não é para nós. Diz que os nobres, os oficiais e o povo. Então, esses nobres devem ter sido os líderes do distrito. Os nobres devem ser os líderes da área e deveriam colocar exemplo. Mas quando os líderes não vivem de uma forma exemplar, o povo pode ser distraído, pode deixar de trabalhar e pode ser desviados. E o termo aqui é abrigar. E esta palavra vem do outro termo hebraico, abad. Creio que vocês se lembram o que significa abad. Abad significa se esforçar, trabalhar. Mas se voltarmos para a obra de Deus, significa render culto ao Senhor. Significa servir a Deus, ministrar a Deus, adorar a Deus. Era física e literal de construção de muros. Deus está dizendo que eles estavam trabalhando na construção de muros em minha adoração. Deus considerava o trabalho que eles faziam na construção de muro como uma forma de adoração para ele. Mas muitos de nós pensamos que a adoração só acontece na igreja nos domingos. Mas Deus está a dizer, este é o momento da reconstrução dos muros. Então, se você vier se esforçar, colocar as suas mãos nesta obra, vou considerar isto como uma forma de adoração. É por isso que se usa o mesmo termo abad. Só mesmo que você esteja a trabalhar fisicamente, eu vou considerar isso como uma forma de adoração. Assim podemos entender que esses nobres de Tecoa não apenas negaram-se a trabalhar, mas negaram-se a servir o seu Deus. Eles negaram-se a ir nos campos de trabalho e trabalhar fisicamente. Deus diz que negaram-se a cultuar a Deus, negaram-se a adorar a Deus. Lembra-se de um ancião da igreja indonésia que era grandemente rico. Havia essa necessidade de se limpar a igreja e ele disse eu enviarei 20 dos meus empregados para vir varrer a igreja. O pastor fundador disse, mas Deus vai abençoar apenas os seus empregados e não assim. Ainda que era um trabalho físico na igreja, era um trabalho de limpar a igreja, era um abade, adoração a Deus. Aqueles que negam se entregar fisicamente para servir a Deus, fazer as atividades da igreja, estão a se negar de servir a Deus, estão a negar de render adoração a Deus através de seu serviço. Meu amado irmão e irmã, mesmo que requer que você possa suar, possa se sujar, mesmo que pareça um trabalho de baixo, não volte para trás, não puse para fora, não fuja quando é o trabalho da obra de Deus. Mesmo no ministério, pode requerer-se que você sua e se suja quando o assunto é a igreja, é arrumar os assentos da igreja, é fazer aquela tarefa. Não pensa que seja o trabalho de outrem. Isso deve ser considerado o nosso trabalho. Se fizermos isso, tomar contas disto, os nossos corpos físicos, Deus vai considerar isto como uma forma de adoração. Mas os nobres de
negaram-se a trabalhar. Este foi o primeiro que perturbou a obra de construção. Por quê? Porque como líderes, eles não colocaram exemplo e influenciaram a muitos. Quer dizer, o nosso líder não está a trabalhar o que nós deveríamos. E desta forma perturbaram a obra da construção do muro. Segundo, foram os judeus, aqueles pessimistas. Na última vez aprendemos de Sanbalat, de Tobias e de Gesem. Levantaram-se para lutar e causar confusão no povo de Israel. Isso encontramos em Neemias capítulo 4, versículo 7 a 8. E falamos muito acerca disso quando tratamos o assunto da perturbação externa. Eles formaram um grupo de pessoas e vieram a Jerusalém para atacar. Eles queriam confundir o povo de Israel e causar problemas entre eles, com o propósito de parar a obra de reconstrução. E Neemias, o filho de Israel, oraram a Deus e levantaram uma guarda contra eles, de dia e de noite. Continuaram com o trabalho. O Neemias, como sabemos, não poderia dar-se ao luxo de parar de trabalhar. Ele preferiu colocar guardas de dia e de noite, mas o trabalho andando. Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Nós precisamos perceber quem foram os que disseram isto. Será que é Sanbalat ou é Tobia? Não. Se olhar para o versículo 10, diz que na versão nova, a versão internacional, o povo de Judá começou a dizer. A versão diz que os judeus disseram, quer dizer, foram os judeus, uma das tribos de Israel, que falaram isso e espalharam estes boatos. Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda mas ainda não podemos conseguir terminar a tempo. Não podemos conseguir terminar antes da invasão que está por vir. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. É difícil demais. Não podemos fazer. Vale a pena deixarmos. Este assunto de reconstruir os muros são coisas dos sonhos. Não podemos conseguir fazer isso. E os inimigos estão chegando. Não temos mão de obra suficiente e o trabalho é muito. E nós já estamos cansados. É impossível fazermos este trabalho sob estas condições em que nos encontramos. Eles estão a dizer, os nossos inimigos dizem, antes que descubram qualquer coisa ou não vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Eles estavam a espalhar boatos com relação ao que foi falado pelos inimigos. O que significa que estão a falar isso para seus irmãos, suas irmãs, seus vizinhos, a comunidade. E diziam, é isso que os inimigos estão falando. Como é que podemos trabalhar assim? Como é que podemos concluir os trabalhos? Eles dizem que se introduzirão sem que eles o saibam. Eles chegarão, nos matarão, decapitarão cada um de nós aqui. O que vamos conseguir aqui é a morte, se darmos continuidade deste trabalho. Essas foram as pessoas, os judeus, os negativos, pessoas que espalharam coisas, assuntos
duvidosas, assuntos de descrença. Eles criam nisso, não havia problema. O problema é eles começarem a influenciar outras pessoas para deixarem de trabalhar. E este é um grande pecado contra Deus. Começar a ouvir palavras negativas e palavras de descrença. Alguém começar a dizer, epa, o sistema está desabando e não há esperança para este país. Se dar os teus ouvidos para as pessoas negativas, o que vai acontecer por último é que você também acabará sendo influenciado e vai começar a ver o desespero, vai começar a haver barreiras, vai começar a estar cego com relação àquilo que é a saída, a solução no meio de situação. Mas se abrirmos nossos ouvidos para ouvir o que é positivo, ouvir palavras que edificam a fé, nós seremos capazes de nos forçarmos e levantarmos e fazer o trabalho. Teremos a proteção de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus a se cumprir no meio de todas as dificuldades. Veremos Deus em operação. Então, a questão é, o que o meu irmão está vendo agora nesta situação? Nos tempos em que nos encontramos. Será que está vendo a mão de Deus em operação ou está vendo as trevas, o poder das trevas a operar severamente sobre a situação? Eu oro para que possa ouvir aquilo que é uma confissão de fé. Uma confissão positiva e uma confissão de fé. E nesse tempo de dificuldades, veja este povo de Judá. É verdade que se encontravam numa situação de desespero, sem nenhuma esperança. Eles não têm o tempo suficiente e a situação não é lhes favorável. O mundo era demais para com eles. Mesmo assim, Neemias e estes homens de fé trabalharam, não olharam nem atenderam a esta confissão de descrença. Não deram ouvido aos pessimistas. Eles colocaram a sua confiança em Deus. E eles continuaram com a obra. Eu oro para que os nossos irmãos agora e todos aqueles que se ajuntaram a nós, que possam ver a mão de Deus, a proteção de Deus. Deus que está obrando poderosamente e milagrosamente nestes tempos de dificuldades, para que abra os olhos e veja a vitória de Deus, veja a conclusão da obra de Deus e veja uma grande libertação do tempo de dificuldades. Amém. Amém. Terceiro são os judeus, mas desta vez os judeus que viviam perto de Jerusalém. Os judeus que viviam perto de Jerusalém. Diz, os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virar, saibam que seremos atacados de todos os lados. Estas pessoas, a Bíblia diz que são os judeus que moravam perto. Vieram 10 vezes ter com Neemias para lhe dizer que os inimigos estão vindo. Ei, Neemias, nós ouvimos o rumor de que o inimigo está perto, está cada vez mais perto. Vieram 10 vezes para informar a Neemias. Consegue notar algo errado aqui? Estes judeus deveriam estar no campo de trabalho com Neemias. Eles não precisavam ver com Neemias para lhe dizer alguma coisa. A Bíblia diz que aqueles que viviam perto, estes homens vieram ter com Neemias 10 vezes. Será que isto indica que estavam com Neemias no campo de trabalho ou não? Isto indica que eles não estavam, eles não se juntaram a eles, não participaram nas obras. Eles vieram todas essas 10 vezes para dizer a Neemias que o inimigo está para chegar, você deveria parar com os trabalhos.
e você será melhor fugir pela sua vida. Você deveria se importar com este povo, deveria se importar com estes inocentes. Toda essa gente vai morrer por causa de você. Deverias pensar razoavelmente como um líder. Estas pessoas não participaram na obra da construção. Essas pessoas são pessoas que vivem perto de Jerusalém. Que inconveniente é isto para eles? Jerusalém é capital, é o centro da cidade. Talvez são pessoas que estão a viver em lugares estratégicos e importantes, em termos de logística. No entanto, mesmo tendo esses benefícios, tendo todas essas bênçãos, eles não participaram, não ajuntaram-se na construção do muro. E as outras pessoas de onde eram a segunda parte das séries da história da redenção, o livro número 11, lista todos os lugares de onde vieram as pessoas para a reconstrução do templo, assim como a reconstrução do muro. São listados 42 lugares. Você se lembra aonde o número 42 é usado na Bíblia antes? No segundo livro das séries da história da redenção é o número do acampamento. Dos acampamentos da jornada pelo deserto foi o acampamento número 42. Na genealogia de Jesus Cristo, segundo o livro de Mateus, as gerações escolhidas foram 42. E tem um outro exemplo da Bíblia, ainda não sei porque ainda não recebi o livro. Pastor Felipe disse que está sendo organizado e será listado no segundo volume do livro número 11 das séries da história da redenção. Se ler a Bíblia é categorizada em 42 distritos diferentes. E aqui mais uma vez o número 42 aparece. Por causa da importância do significado deste número 42, iremos estudar quando o livro sair. No entanto, não apenas pessoas perto de Jerusalém vieram, mas pessoas de distritos remotos vieram também. Vieram a Jerusalém e apoiaram a reconstrução do muro. Olhar para Neemias capítulo 3, versículo 17 até 18. Aqui do distrito de Keila. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani, junto a ele Asabias, governador de meio distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binum, filho de Enadad, governador do meio distrito de Keila. Afinal, aonde se localiza Keila? Se olhar atentamente para este mapa, pode ver aonde se localiza Keila. Keila está aqui. E onde está Jerusalém? Ao lado de Gilbeia. Então, Jerusalém está por aqui. E em algum lugar aqui temos o Jerusalém. De Keila para Jerusalém é uma distância de 25 quilômetros. E as pessoas que vivem neste distrito se organizaram e vieram para Jerusalém para ajudar com os trabalhos. E quanto tempo durou? Nós já dissemos 52 dias. E este foi um tempo de recorde maravilhoso. Mas pense nas pessoas de Keila que saíram de lá e ficaram todo este tempo com a determinação de que não importa quanto tempo isto vai levar, nós estaremos lá a ajudar na reconstrução do muro. Mesmo que leve um mês, 3 meses, 6 meses, ou mesmo que seja um ano. Eles tomaram a decisão de permanecer em Jerusalém para construir o muro. Pessoas de longe são os melhores do que aqueles que são de perto. O que dizer de Tecoa? Onde é que Tecoa se localizava? Aqui está Tecoa.
e Jerusalém está aqui. Não sei quantos quilômetros daqui para lá, mas como vejo aqui, não é um lugar perto. Até as pessoas de Tecoa viajaram para ajudar com os trabalhos em Jerusalém. Se vivermos perto da igreja, seria fácil fisicamente atender aos trabalhos da igreja, mas se o coração estiver longe de Deus, não fará nenhuma diferença. É bom viver perto da igreja. Quando você estiver perto da igreja, é algo fantástico. No entanto, mesmo que esteja vivendo perto da igreja, se o seu coração estiver longe de Deus, assim como estes judeus que viviam perto de Jerusalém, não vai participar na obra de Deus, não vai valorizar a obra de Deus, não vai trazer nenhum apoio, não vai acrescentar nenhum valor à obra de Deus. E, de outro modo, ainda que vivamos longe, ainda que estejamos distantes da igreja, se o nosso coração estiver perto de Deus, nós vamos alegremente nos ajudar e colaborar na obra de Deus. E Deus vai considerar aqueles que não participam na obra de Deus como aqueles que se opõem à obra de Deus. E Deus não vai deixar de notar aqueles que participam e apoiam a obra de Deus para lhes abençoar. Meus irmãos em Cristo, eu oro e abençoo cada um de vocês em nome do Senhor, para que sejam as pessoas que se aproximam do Senhor de coração, para que sejam pessoas que têm Deus em primeiro lugar no vosso coração, para que sejam pessoas que imortalizam e prezam a Deus nas vossas vidas, para que sejam pessoas cujo Deus tem o primeiro lugar, tem prioridade, tem lugar de importância nas vossas vidas, para que sejam pessoas que não apenas são crentes de boca para fora, não apenas são espectadores diante de Deus, mas que sejam pessoas que ativamente participam da obra de Deus, que ardentemente, diligentemente se entregam e colaboram e cooperam com a obra do Senhor. Olhar para o livro de Tiago, capítulo 4, no seu versículo 8. Me refiro ao livro de Tiago, no seu capítulo 4, versículo 8, no Novo Testamento. Esta passagem diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Se nos aproximarmos a Deus, se escolhermos a chegar perto de Deus, o testemunho das Escrituras e a promessa da bênção das Escrituras é que ele também se chegará a nós. Ele também vai se aproximar de nós. Não fique longe de Deus. Não fique longe dos trabalhos da igreja. Não fique longe dos trabalhos da obra do Senhor. Precisamos avivar aquele fogo que estava em nós. Precisamos arder de novo. Precisamos estar em fogo com relação a obrar na obra do Senhor. Precisamos colocar as mãos no arado da obra do Senhor. Precisamos deixar de fora a procrastinação, deixar de fora aquilo que é a preguiça, deixar de fora os cansaços, deixar de fora desencorajamento, deixar de fora as desculpas. Vamos estar em fogo de novo. Vamos colaborar, trabalhar na obra do Senhor. Precisamos nos aproximar de Deus. Devemos dizer chega à vida de telespectador na obra. Não podemos mais sermos as pessoas que estão lá
para assistir o cenário. Vamos trabalhar. Vamos operar. Deus precisa dos operários. Precisamos ser obreiros. Precisamos ser participantes na obra. Precisamos e trabalhar arduamente. Se nos achegarmos a Deus, como diz as Escrituras, Deus se achegará a nós. Quarto, aprendemos que havia um homem chamado Semaías, o sacerdote. Um sacerdote corruptível. Aprendemos no estudo passado que este homem foi subornado pelos inimigos para trazer uma falsa profecia. E ele diz a Neemias que os inimigos estão vindo e estão furiosos, eles querem te assassinar. Eu tive uma visão deste. Deus me mostrou esta visão. Vamos entrar no templo, vamos nos esconder e ali você estará bem seguro. É o único lugar que os inimigos não vão te procurar ali. E eu creio que é o lugar em que você poderá se salvar. E ele sugeriu, eu e você, vamos entrar, vamos nos esconder lá. E ele dizia, eu e você, vamos nos esconder ali. E nós aprendemos que Neemias era um homem informado naquilo que tangia a palavra de Deus, naquilo que tem a ver com a lei de Deus. Ele sabia que somente os sacerdotes e os levitas poderiam entrar no templo. Ele sabia como o judeu não poderia entrar no templo. Ele sabia que não tinha esse direito de entrar no templo e que isto constituía um pecado grave contra Deus e que também resultaria em muitos rumores e a degradação de sua reputação perante o povo de Israel. E ele preferiu morrer do que transgredir a lei de Deus. Neemias capítulo 6, versículo 3, 10 a 13 diz: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que, eis que, não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalat o subornaram. Versículo 3. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Aqui em hebraico, o termo Shemaias é Shemaia, que significa Deus ouviu. Não é esta uma palavra maravilhosa? Deus ouviu. Não é isso que precisamos num tempo como este. Cada um de nós está orando muito pelas várias situações que lhe rodeiam. Imagina ter essa garantia de que Deus ouviu. Não seria esta uma grande bênção? Desta forma, Semaías significa Deus ouviu. Em algum momento da vida, é possível que Deus tenha ouvido a sua oração e permitiu que ele se tornasse um sacerdote. E agora ele está se esquecendo de que Deus ouve não apenas as nossas orações, mas também as nossas conversações cotidianas. Deus não apenas
houve orações, houve também a nossa conversação diária. O esquema que ele tramou com Sanbalat e Tobia, e Deus ouviu também. E ele, o nome dele, Samaías, era um lembrete contínuo de que Deus ouve. Ele talvez pensava que apenas ouve orações, mas Deus ouve cada conversação que acontece conosco em qualquer momento. E mesmo assim, estava a tramar contra o homem de Deus diante dos ouvidos de Deus. Talvez pensava que Deus não saberá, Deus não ouvirá. Isto é irônico mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus ouve. Deus ouve as nossas orações, também Deus ouve a nossa conversação cotidiana. Quando os israelitas estavam vagando pelo deserto, eles resmungaram contra Deus no templo. Queriam trazer uma reclamação oficial, talvez, diante de Deus, diante de Moisés. Eles estavam nas suas casas falando um ao outro. Será que realmente Deus vai nos salvar? Será que realmente Deus vai responder às nossas orações? E Deus ouviu cada palavra proferida e disse: por causa disso vocês não vão entrar em Canaã. E toda essa geração que murmurou contra mim vai morrer aqui no deserto. Temos que saber que Deus ouve as orações, mas devemos entender que não apenas ouve as orações, mas ouve cada palavra que proferimos no nosso cotidiano. Falamos da confissão da fé e até fala-se de fofoca positiva, fofoca negativa. Temos que ter cuidado com o que nós falamos, aquilo que nós compartilhamos, aquilo que nós fazemos circular. Num tempo de dificuldades como este, ao nos depararmos nos tempos como esse, devemos orar pela fé e vamos espalhar confissões de fé. Vamos colocar a fé nas nossas palavras, nas nossas conversações. Que esta palavra seja recebida e seja espalhada, a palavra da fé. E muita gente seja influenciada pela palavra da fé. E começarmos a orar de acordo com a fé. Que o Senhor possa ouvir as nossas orações. E que Deus possa responder às nossas orações. Como já aprendemos, havia perturbação externa e interna na construção de muro. Mesmo assim, Deus protegeu a sua vontade, Deus protegeu o seu plano, Deus protegeu o seu povo. E dentro de 52 dias, miraculosamente, a reparação do muro foi concluída. Isso era impossível, mas Deus não é impossibilidade para ele. Ele foi capaz de ajudar, fazer com que a conclusão do muro fosse feito em 52 dias. Deus é capaz de extinguir qualquer tipo de perturbação. O essencial é nós confiarmos nele, dependermos dele, para que a sua vontade, seu plano seja consumado, a sua vontade seja feita. A conclusão do estudo de hoje é que nós precisamos ser remo. E essa palavra remo está em hebraico. Remo significa a pessoa que está devotada a Deus. Por exemplo, na construção dos muros, o povo de Israel estava devotado a isso. Aqueles que participaram e apoiaram e aqueles que não participaram e nem apoiaram. Haviam dois grupos nesta época. Aqueles que apoiavam e participaram nas obras e aqueles que não apoiavam e nem participaram nas obras. Aqueles que apoiaram e participaram na construção
do muro foram devotos, separados, consagrados. Podemos dizer que estes são os heremos de Deus, são os distinguidos, os separados, os dedicados. Estão separados das pessoas que não faziam. Se olhar para Ezequiel, capítulo 44, versículo 29, diz: E a oferta de manjares, o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa, eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. Esta é a palavra consagrada ao Senhor, e usa-se em hebraico a palavra Eruam. As pessoas que obedeceram, participaram e ajuntaram-se à obra de Deus são estes os segregados, os devotados. Eles são os Eruam. E sabem que existe outro significado para esta palavra Eruam. É a morte ou a destruição. Olhar para Êxodo capítulo 22, versículo 19 diz: todo aquele que se deitar com animal certamente morrerá. Este certamente morrerá é também Aram. Números capítulo 21, versículo 2 diz: então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Esta palavra destruir totalmente é Aram. Como é que uma palavra pode significar devotado ao Senhor, dedicado ao Senhor? E a mesma palavra significar totalmente destruindo. Eu creio que isto quer dizer para que possamos nos dedicar plenamente à obra de Deus, precisamos totalmente morrermos para nós mesmos. Precisamos aceitar morrer primeiro. Lembra-se que as pessoas que continuaram a estar no campo a construir os muros, eles arriscaram as suas próprias vidas, arriscaram as suas famílias. Eles arriscaram tudo quanto tinha, apenas para que avançasse a obra de Deus. Apenas para a obra de Deus. Não apenas Neemias arriscou tudo. As pessoas que seguiam a Neemias, que continuavam a edificar, arriscaram também. Numa mão eles tinham a espada, noutra mão tinham o instrumento de trabalho. Foi assim que eles repararam este muro. Eles se consideravam mortos para Deus. Não se importavam com as suas próprias vidas, mas sim o avanço da obra de Deus. Assim morreram para Deus. Quando morremos para com os nossos pecados, quando aceitamos morrer para com os nossos desejos carnais, nós morremos por causa de Deus. Nós somos totalmente destruídos por causa de Deus. Para que sejamos as pessoas que são totalmente dedicadas a Deus. Pessoas que podem construir os muros da cidade. Pessoas que podem avançar com a obra de Deus. Se realmente queremos cumprir com o avanço da obra de Deus, devemos aceitar morrer para o pecado, morrer para as concupiscências da carne. Se isso acontecer, estaremos vivos em Cristo Jesus. E assim seremos mais benéficos para o reino de Deus. Vamos permitir que haja muros que nos separam, haja muros que trazem a proteção, muros que separam o santo do profano, os muros que geram a vida de Jesus Cristo que sejam estabelecidos, especialmente em você e em mim, nesta nação, nesta igreja e em todo o mundo globalmente, que sejamos preservados de acordo com a vontade de Deus e o tempo de Deus. Amém.